Vamos ler a Bíblia para ganharmos tempo em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 18. Eu peço que os irmãos estejam em espírito de oração. A garganta está um pouco complicada, mas eu creio que Deus nos ajudará a entregar aquilo que Ele colocou em nosso coração. Amém. Capítulo 15, versículo 18 a seguir. 2 Samuel. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os queriteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra, podeis assentar. Eu quero falar com a graça de Deus, dar um tema à mensagem: a fidelidade de Itai. A fidelidade de Itai. Itai era um estrangeiro que tinha chegado há pouco e se juntado a Davi. E nisto logo Absalão conspirou contra seu pai. E Davi teve que sair como um fugitivo. E mais ou menos 600 homens acompanhavam Davi. E entre esses 600 estava Itai, o giteu. Veja que ele não era um judeu, mas ele tinha consciência quem era Davi. Ele tinha, vamos dizer, a revelação de que Davi tinha sido ungido. Ele sabia que Davi tinha sido ungido para ser rei em Israel. Não importava o que acontecesse com Davi, Deus havia de cumprir o seu propósito na vida de Davi. E então nós vemos que ele estava disposto a ficar ao lado de Davi em qualquer circunstância. Ele estava disposto a viver ou morrer, mas como um servo leal, como um servo fiel a Davi. Um tipo do verdadeiro cristão, que vem a Cristo por revelação. Ele não vai abrir mão da sua fé de jeito nenhum. Ele será fiel a Cristo em qualquer circunstância. Mesmo diante das mais duras provas,
ele permanecerá fiel à palavra de Deus. E nós sabemos, o nome Itai significa contigo. Isso quer dizer, estarei contigo em qualquer situação. E nós vemos mais tarde que Davi confia uma missão para Itai. Por que Davi confiou uma missão a este homem? Porque ele provou lealdade. Porque ele provou fidelidade ao rei. Ele tinha tudo para se juntar a Absalão. Absalão tinha a maioria. Absalão tinha conquistado muitos. Porque Absalão agiu com artimanha. E ele aparentemente estava tendo vantagem. Ele tinha boas propostas para oferecer aos seus seguidores, aqueles que se aliassem a ele. Mas quem se aliou a Absalão é porque não tinha a verdadeira visão espiritual de quem era Davi. Davi nunca lutou pelo trono. Davi foi chamado por Deus. E quando Deus chama uma pessoa, Deus é responsável por ela. Absalão lutou para ocupar aquela posição. Davi estava cuidando das ovelhas. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul, Davi não sabia de nada o que estava acontecendo, mas Deus já tinha um plano. E Davi saiu humilhado, mas no fundo Davi sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é, você não precisa lutar. Você não vai perder a sua posição. Quando você realmente sabe que foi Deus quem te chamou, foi Deus quem abriu o teu entendimento para saber a verdade da Bíblia, você não vive uma vida preocupada, lutando, forçando, conspirando. Não. Então nós vemos em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 2, a Bíblia diz: e Davi enviou o povo, 1/3 sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também serei convosco. Veja que Davi confiou uma missão a este homem, porque quando Davi estava fugindo de Absalão, com uns poucos homens, 600 homens, ele até deu a oportunidade para Itai voltar. E a Bíblia diz que fazia pouco que ele tinha vindo estar com Davi. Fazia pouquinho. Vamos dizer, ele era um novo convertido. Mas ele sabia quem era Davi. Não importa quanto tempo de fé uma pessoa tenha, quando ela tem revelação, nada vai tirar ela do caminho. Pode vir problemas, pode vir decepção, pode haver escândalo na igreja, ela sabe ao lado de quem está. Ela não está olhando para esse e para aquele, ela está procurando seguir o seu rei. E quem seguir fielmente o Rei dos Reis será recompensado lá na frente. Então nós vemos muitos exemplos na Bíblia. Nós vemos exemplo
de um Eliseu, seguindo Elias, não faltou pessoas para dizer para Eliseu: não vale a pena seguir esse homem, ele vai morrer em poucos dias. O que você está fazendo, perdendo seu tempo? Temos uma escola de profetas, se junte a nós. Mas Eliseu não seguia Elias, porque Elias lhe fez grandes promessas. Eliseu seguia Elias, porque ele tinha uma revelação. E olha, quando você segue a Cristo, abraça essa fé por revelação, você não precisa de abajulação para se manter fiel. Você não precisa de tapinha nas costas. Você não precisa viver que alguém viva te elogiando para você ser fiel à palavra. Você não é fiel para agradar o pastor. Você é fiel porque você sabe quem você está servindo. Itai sabia quem ele estava seguindo. Há momentos na caminhada que parece que nós estamos perdendo em tomar posição pelaquilo que é certo, mas nós nunca vamos perder por sermos fiel à palavra. Você nunca vai perder por se manter fiel à palavra. Você nunca vai perder por se manter leal a essa palavra. Leal à palavra. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Um dia Davi voltará. Um dia Davi ocupará o trono. E aqueles que foram leal a ele, simplesmente receberão uma posição. Eliseu não perdeu por seguir Elias, porque Eliseu tinha interesse em algo. Pedro se manteve fiel, embora muitas vezes foi repreendido severamente, mas é o que nós ouvimos nesta manhã. O conselho vem de um coração que nos ama, e às vezes os conselhos vêm contrariando a nossa vontade, mas entre a tua vontade e a vontade de Deus, fique com a vontade de Deus, e você será bem sucedido. Nós temos exemplos na Bíblia. Aparentemente a decisão de Ruth era uma decisão totalmente errada. Quem sabe ela foi até criticada por Orfa, sua cunhada. Realmente o que ela vai fazer com Noemi? Noemi já é velha. Noemi já não tem mais filho. Realmente não vale a pena. Acho que é melhor eu voltar, ficar entre o meu povo. Mas Ruth tinha uma visão diferente. E é diferente quando o cristão tem uma visão diferente. O cristão não olha só o momento. O cristão está olhando lá na frente. O cristão, ele tem ciência que um lindo céu glorioso está te esperando. O cristão tem ciência que não vale a pena trocar Jesus por uma coisa banal desse mundo. Itai, ele tinha consciência que o reinado de Absalão não era um reinado estabelecido por Deus. E tudo que não é estabelecido por Deus, não é confirmado com Deus, por Deus não dura. Não se preocupe. Mas aquilo que Deus estabelece, Deus é responsável. Por isso Davi não fez questão de lutar contra seu próprio filho. Ele sabia que foi Deus quem tinha lhe ungido. Então nós vemos a Bíblia dizendo, você já conhece essas escrituras, mas não temos que pregar novidade. Temos que só repetir aquilo que já foi dito inúmeras vezes. Porque eu penso que a nossa preocupação deve ser uma: me ajude, Senhor,
quando tu voltares a me encontrar no posto do meu dever. Porque como Umbrana diz nessa mensagem, fazei muitas covas nesse vale, ele diz que aquele rapaz que saiu do seu posto de dever para ir em busca de uma violeta, ele não morreu por causa da violeta, ele morreu porque ele saiu do seu posto do dever. Não é tempo, igreja, de nós sair do posto do dever e ir atrás de violetas. Há um inimigo estreitando. É hora de nós tomar posição e nos manter fiel ao nosso rei. E a Bíblia diz: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele disse: vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: o teu senhor, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim será, porém se não, não será. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu penso que quando Elias disse isso para Eliseu, aí sim que Eliseu não tirava os olhos de Elias. Porque ele tinha interesse. E se nós temos interesse em vida eterna, o segredo é não tirar os olhos de Cristo. Se nós temos interesse em arrebatamento, o segredo é permanecer fiel ao lado do rei. Caso contrário, é tempo perdido. E nós não estamos a tempo de perder tempo. Nós não estamos a tempo de brincadeira. Não é tempo de ficar brincando de crente, fazendo de conta. É tempo de tomar posição ao lado dessa verdade. Não importa a condição do mundo. E nós vamos ver, eu já estou quase concluindo, quero ler algo na era de Pérgamo. Nós vamos ver, irmãos, que quem ficou, os homens que se juntaram a Davi, aqueles 400, quando ele era um fugitivo, estava fugindo de Saul. Quem eram esses homens? A Bíblia diz que eram homens endividados. Porque os dignatários não queriam se juntar a um fugitivo. Deus escondeu as coisas dos sábios, instruídos desse mundo, e as revelou aos pequeninos. Eu gosto, irmão Davi, daquela escritura que diz, São Lucas, capítulo 3, não me falha a memória. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites,
Elisânia, a tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Que privilégio essa mensagem ter achado o meu endereço. É um nada como eu, mas fui escolhido, privilegiado por Deus, de ser crente nesta mensagem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer algo aqui esta noite, que eu não me envergonho de dizer que eu creio numa mensagem verdadeira que Deus enviou para esse tempo. Uma mensagem que veio para restaurar a fé dos filhos de volta à fé dos pais. Uma mensagem que nos leva direto para dentro da Bíblia. Não pode ser falsa uma mensagem dessa. Uma mensagem que vai nos levar para mais perto de Deus. Como pode ser falsa? Aleluia! Quem era eu, irmão Isaías, para ser chamado? Um Itai, um estrangeiro, mas que teve o privilégio de caminhar ao lado de Davi. Aleluia! Louvado seja Deus! Olha onde Deus desceu para te encontrar. E nesta noite, você e eu podemos dizer: Pelegra. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Foi lá no Ceará, encontrou um jovem. Foi em outros lugares. E esses homens se juntaram a Davi por revelação. E agora, parece que ao se juntar a esse homem, nós estamos perdidos, porque pensávamos que ele seria rei para todo sempre, mas agora é simplesmente destronado pelo seu próprio filho. Não, isso é só para mostrar. Louvado seja Deus. Mesmo em meio à dificuldade, você ainda pode ser um leal. Você pode manter tua fidelidade como Itai manteve a Davi. Mesmo Davi dizendo: volte com teu povo. Você recém chegou. Você nem sabe para onde eu vou. Mas Pedro não seguia Jesus como os 70 seguiam. Pedro seguia por revelação. E quando Jesus disse: tu não quer te retirar também? Ele disse: para quem, Senhor? Para quem, Senhor? Se tu tens as palavras de vida eterna. Você sabia que essa é uma das piores eras em que estamos vivendo? Você sabia que para esse tempo foram soltos 200 milhões de demônios? Mas não é por causa disso que nós não podemos nos manter ao lado de Davi. Mesmo numa era escura, nós ainda podemos ser fiel a Davi. Mesmo numa era perversa, nós ainda podemos ser fiel a Davi. Mesmo em meio a tantas vitrines que chamariam a atenção de alguém não leal, mas o leal, ele não tem tempo para olhar para o lado. Ele está guardando o seu posto de dever. E eu e você temos um posto a guardar. Qual é o posto?
Você foi convocado neste exército para guardar um posto. Não deixe que uma violenta faça com que você saia do seu posto. Não deixe com que um problema mundial te esfrie na fé. Não deixe que um coronavírus deixe de você se manter leal à palavra. Porque isso tem vindo simplesmente com um propósito, para dizer quem é leal a Davi. Essas coisas estão acontecendo para dizer quem é quem. Não podemos nos escorar em uma muleta. Eu sei as tuas obras. E estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros, relativamente ao povo de Deus em cada era, visto que são faladas as 2 vinhas, a verdadeira e a falsa. Elas trarão gozo e alegria aos corações de um grupo, porém devem infundir terror nos corações do outro. Porque embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação produzirá obras, ou feitos que agradarão a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica, entre parênteses, obra, e aí ele segue dizendo, justiça é justa. Assim como ele é justo. Se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. O homem é o que ele pratica. Então, se o homem é o que ele pratica, que tipo de obras nós estamos praticando? Tiago capítulo 3, versículo 11 diz: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Romanos capítulo 6, versículo 2 diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 35 diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. O que vai acontecer com esse homem? Ele produzirá a palavra. O fruto ou obra de sua vida será um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão escriturísticas. Oh, que acusação esta verdade vai ser contra a era de Pérgamo. Lá está aquele incomparável, e em sua mão a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus. E essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela nos faz epístolas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens, para a glória de Deus. E ele diz: eu sei as tuas obras. Se um homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a palavra. Se um homem tem dúvida se ouvirá essas palavras, bem está, servo bom e fiel, que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida, e seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A palavra da verdade era o critério naquele tempo, ela é o critério agora. Não há outro padrão, não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só Cristo, assim também ele vai
ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como Tiago sugeriu, olhe no espelho da palavra de Deus. Amém. E por que nós viemos à igreja? Nós viemos à igreja para nos colocar diante do espelho. E eu termino dizendo, o espelho não é nosso inimigo. O espelho é nosso melhor amigo. Porque o espelho só diz para ti e para mim o que está certo e o que está errado. Se você acaba de almoçar e vai diante do espelho e ali você vê uma casca de feijão em seu dente, você não pode quebrar o espelho por causa disso. Ele é seu amigo. Ele só não quer que você saia com a casca de feijão em seu dente. Ele só está dizendo para você, é melhor você pegar uma escovinha e escovar o seu dente para tirar essa casca de feijão. Não vamos quebrar o espelho por ele mostrar a casca de feijão. Não vamos se revoltar contra a Bíblia por ela dizer onde estamos errados. Vamos simplesmente fazer uma coisa. Senhor, como eu te agradeço pelo Senhor ter enviado a sua palavra. Ela me faz caminhar mais perto de ti. Ela me coloca aprumado com a tua vontade. A palavra é como um espelho. E ela te diz e me diz o que está certo e o que não está. E nós não precisamos nos preocupar com aquilo que está certo. Nós temos que nos preocupar com aquilo que não está certo. O mundo tem conspirado contra Davi. O mundo tem conspirado contra Cristo. E muitos têm caído na lábia de Absalão. E têm se juntado a Absalão e se revoltado contra o rei. Mas não esqueça que um dia Davi enviará seu exército. Embora Davi disse para Joabe não fazerem nada contra o jovem. Porque no coração de Davi não há espaço para mágoa. E ele disse para nós aprender dele, que é manso e humilde. Tem humildade para perdoar. Embora Absalão causasse tanto dano, mesmo assim Davi continuava amando. Era filho. E disse, não causem dano. Mas lá vai Joabe, que não tinha o mesmo sentimento. E quando vê uma oportunidade, mata Absalão. Aqueles que conspiram contra o verdadeiro reino, um dia serão destruídos. Mas aqueles que se mantêm leal a Davi serão honrados. Enquanto o irmão toca, serei fiel. Às vezes Deus permite algumas coisas para saber o que há realmente dentro do nosso coração. Pedro disse que ele estava disposto a morrer com Cristo. Mas aquilo não deixava de ser palavras. Ele não tinha sido um convertido. Ele era apenas um que seguia Jesus. Ele disse, se preciso for, morrerei contigo. Mas Jesus, conhecendo o coração de Pedro, ele disse, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E quando Jesus foi levado preso, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. E quando alguém denunciou e disse, esse também é um daqueles, o que Pedro disse? Eu não conheço esse homem. É fácil ser crente.
quando o rio corre a nosso favor. Mas quando as dificuldades chegam, quando o aperto vem, será que ainda temos coragem de manter a fé? De dizer que realmente amamos o Senhor? Permaneceremos fiel em qualquer circunstância? Pense nisso. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel a um estádio a correr, a uma vitória alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Mais uma vez, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. É de coração essa promessa? Serei fiel. É do profundo da sua alma que você está dizendo isso? Jesus, serei fiel a um estádio a correr, a uma vitória alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Em Pérgamo foi estabelecido o trono de Satanás. Mas a Bíblia diz, Deus elogia alguns que retinham o seu nome e não negavam a fé. Você retém o nome de Cristo? Se mantém fiel à palavra? Mesmo em meio a uma condição como essa em que estamos vivendo, um mundo tão negro, tão escuro, tão perverso, mas Deus ainda tem homens e mulheres que retêm o seu nome e que não negam a fé, que não se envergonham de dizer que são cristãos, que tem permanecido leal e sido fiel a essa palavra. E aqueles que forem fiel até a morte receberão a coroa da vida. Mas é claro que aquele que não for fiel não receberá a coroa da vida. Então o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer? Lute, meu irmão, com tudo que você tem. Procure ser leal, procure ser fiel, procure permanecer ao lado dessa palavra, mesmo diante das mais duras provas. Não abra mão da sua fé, não abra mão daquilo que é mais precioso. Perca tudo, mas não perca Cristo. Não importa. O tipo de problema que você está enfrentando nesse momento. Se você simplesmente se afastar do seu Davi, as coisas só tendem a piorar. Mas se você permanecer ao lado dele,
sendo fiel a Ele, em breve você vai cantar a vitória. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu oro e peço que o Senhor amplie o que foi falado, ponha dentro do coração de teus filhos e ajude, Senhor, que cada um possa compreender o que realmente significa ser fiel, e que nós seja fiel, Senhor, a todo tempo, que nós nos apegue como Ruth se apegou a Noemi, e lá na frente ela se encontra com Boaz, e ela recebe o que ela nunca sonhou que um dia receberia. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a se manter fiel a esta palavra. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, se há algum que está saindo fora do caminho, indo atrás de alguma violeta, saindo do seu posto de dever, que ele seja, Senhor, advertido pelo Teu Espírito e tome posição o mais rápido possível, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor, e amém. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus.